Doutoranda e mestre em Direito Empresarial, mais de 500 ações ganhas e 95% de êxito em casos de defesa. Hoje a entrevista é com ela, doutora Paloma Medrado. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gisele. Tudo bem? Tudo ótimo. Me conte um pouquinho, quem é Paloma Medrado? Então, eu tenho experiência em direito do trabalho há mais de 12 anos, né? Sou formada há mais de 12 anos. E desde a época de faculdade, eu sempre estagiei em trabalhos em direito do trabalho, inclusive por um tempo vinculada a sindicato da categoria. Então, toda essa minha experiência profissional sempre foi vinculada ao direito trabalhista, que é algo que eu amo, que eu gosto, que eu estudo. E por gostar tanto, então eu sou formada em Direito, tenho pós-graduação em Direito do Trabalho e pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, também em Direito Contemporâneo, sou mestre em Direito Empresarial e Cidadania, hoje doutoranda em Direito Empresarial e Cidadania, e tenho livros e artigos escritos sobre Direito do Trabalho, especificamente muito sobre teletrabalho, que é uma das minhas linhas de pesquisa, inclusive da minha linha de tese hoje no doutorado, e também sobre ética empresarial. Então, eu tenho esse foco da conformidade do direito do trabalho em empresas e gosto também de estudar um pouquinho aí sobre novas tecnologias e direito do trabalho. Que bacana, doutora. E depois desse currículo maravilhoso, a pergunta que todo empresário precisa, e eu acho que assim, se tivesse a oportunidade de sentar à sua frente, eles fariam com certeza. Se o meu funcionário fosse demitido hoje, ele entraria com processo trabalhista? Qual a chance disso acontecer, doutora? Eu vou dizer que hoje as chances seria de 50%, e tudo vai depender muito de como foi feita essa rescisão contratual. Tá? Eu creio que hoje grande parte das reclamatórias trabalhistas depende de como foi feito esse desligamento. Algumas vezes tem uma questão ali sentimental envolvida. Então, se o trabalhador sai magoado, as chances de ele entrar com uma reclamatória trabalhista aumentam bastante, né? Então, tem que tomar muito cuidado de como você vai fazer esse desligamento, quais palavras que você vai usar, justificativas disso, porque aquilo pode gerar, às vezes, até um dano moral e também pode ser algo ali, o que faltava para aquele trabalhador ter certeza absoluta que ele deve entrar com essa reclamatória trabalhista. E existe alguma dica, alguma coisa que a doutora pode dar? Vou demitir um funcionário. Qual é o procedimento que eu devo executar? Existe alguma forma de fazer, de deixar um pouco mais leve, Uhum. talvez, Tá. O esse momento? procedimento é sempre respeitar as particularidades de cada pessoa. É um ser humano, então ele precisa ser Uhum. respeitado. Algo que o empregador precisa entender que o momento da rescisão não é o momento de dar conselhos, de trazer informações do que aconteceu no passado. Enfim, é um momento hoje, muitos dos contratos são por prazo indeterminado. Então, se é um contrato por prazo indeterminado, eu, como empregador, posso entender que aquele momento não tem mais sentido naquela relação ali de trabalho, de relação de emprego, e finalizar aquele contrato. E quando eu tomo essa decisão, eu vou pagar as indenizações para isso. Então, eu não tenho que ter uma justificativa plausível disso e explicar nos mínimos detalhes, né? Porque eu já estou pagando essa indenização, Sim. que é a multa ali do 40% do fundo de garantia, o FGTS, o aviso prévio indenizado por muitas vezes se não for trabalhado. E fazer isso de uma forma suave, tranquila, pode ser muito proveitosa. Porque se você começar a trazer, às vezes, pontos que você entende que foi o que levou àquela rescisão contratual, pode ofender aquela pessoa. E Então, virar um vamos e processo. virar depois um processo. Então, tomar um pouquinho de cuidado, não trazer ali o teu pensamento, né? O que que você acha ou não de correto. Ser mais prático, talvez. Talvez eu acho que esse seja o ponto interessante, seja prático, né? Diga ali que, infelizmente, aquele contrato finalizou por uma questão Uhum. ali de estratégia mesmo da empresa e que, como eles estão fazendo essa rescisão, vai ser feito todos os pagamentos das verbas rescisórias. Às vezes a gente ser até um pouco prático e alguns podem entender até um pouco frio, pode Uhum. ser melhor do que a gente levar justificativas que pode ofender aquele trabalhador, né? Certo, doutora. E assim, existe sempre aquele funcionário, mas o meu funcionário nunca reclamou de nada, né? Sempre fiz o mais ainda até do que deveria. Nunca vai entrar na justiça. Será que eu posso estar tranquila como empresária de que realmente essa pessoa não vai entrar com processo trabalhista? Até que ponto eu posso me manter tranquila com essa consciência? Se você pagou de forma correta esse colaborador, né? Se você seguiu todas as regras inerentes àquela categoria, então, por exemplo, fiz o pagamento do salário, né? As horas extras,
paguei os benefícios convencionais quando existentes, né? O piso salarial. Provavelmente esse trabalhador não vai entrar com uma reclamação trabalhista. Paguei as verbas rescisórias no prazo, o cálculo das verbas rescisórias estão corretas, dei as guias, né, que são as guias ali para o levantamento do fundo, habilitação do seguro, ele sequer vai ter motivo para isso. Então, se você está em conformidade com as leis trabalhistas, as chances desse trabalhador entrar com uma reclamatória trabalhista contra você são pequenas. E se acontecer, as chances dele ganhar essa reclamatória trabalhista é praticamente nula. Porque se você está na conformidade, pagou tudo corretamente, não tem um porquê você ser condenado. Legal. E uma coisa, né, falando de conformidade, falando dessa parte da documentação até, existe uma documentação prévia que a empresa deve ter, tanto empresa pequena, empresa familiar, quanto média, grande, né? Quais são os documentos que deixam a empresa mais segura, de certa forma? O que a gente deve ter, olhar o que tem que ter dentro da empresa que vai manter a empresa em segurança por um possível aí processo trabalhista? Tá. O empregador, ele é obrigado a ter os documentos dessa relação de trabalho. Então, vamos dizer, ele tem que ter o contrato de trabalho, se tiver um acordo de compensação de horas, esse acordo de compensação de horas assinados. Se ele tem controle de jornada, ele tem que ter todos os cartões pontos da relação de trabalho e possível e o correto assinados pelo empregado. Ele tem que ter todos os olerites assinados pelo empregado. Por exemplo, se ele tem uma situação de uso de equipamento de proteção, já que existe riscos ocupacionais, né, que pode ser riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, enfim. Ele tem que ter esse controle da entrega dos equipamentos de proteção. Então, essa parte documental, aqui que eu te passei aqui algumas informações, que é uma parte documental mais simplória, vamos dizer assim, é obrigatório o empregador ter e guardar. Tá? Então, ele precisa ter esses documentos arquivados, já que o empregado pode entrar com uma reclamatória trabalhista até o prazo de 2 anos, após ele ter, né, se desligado dessa empresa, e pode pedir, inclusive, os últimos 5 anos. Por uma questão ali de proteção, né, até de excesso de zelo, a gente sempre pede para guardar documentação de 5 anos. Se a gente for pensar em documentação relacionada a periculosidade, insalubridade, agentes, né, físicos, químicos, biológicos, enfim, no geral, aí a gente tem que pensar num prazo muito maior, tá? A gente diz 20 anos. Porque esse empregado, ele pode lá no futuro pedir o que a gente chama de PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Para quê? Para fins de aposentadoria especial. E aí ele pode solicitar, mesmo depois que ele tenha saído há muitos anos dessa empresa, esse documento atualizado. Então, por isso, a empresa tem que manter esses documentos arquivados, tá? Que legal, não sabia dessa informação, muito legal mesmo. E falando de ter documentação, né, de deixar ali tudo guardado, controlado, os grupos de WhatsApp, doutora, existe um risco, né, como empregador, como empregado, de que forma, principalmente como empregador, eu consigo me proteger com os grupos de WhatsApp? O que pode, o que vira processo, né, hoje, porque é quase que 100%. Hoje, todas as empresas têm um grupo que tem ali os colaboradores, os supervisores juntos. O que vira processo trabalhista num grupo de WhatsApp? Hoje a gente usa muito, né? Hoje em processos, você entrar hoje com uma reclamatória trabalhista é muito difícil que não venha prints. É considerado prova. É considerado prova. Gente. Claro, que Gente. assim, a gente pode falar que o documento ali, aquele print não pode ser prova, posso até falar. Mas aí, no momento que eu digo que aquela prova não é verdadeira, eu tenho que provar, né, por que aquela prova não é verdadeira. E daí, o que eles podem fazer? Eles podem pedir um laudo pericial, podem encaminhar aquele celular para perícia, enfim, para verificar. O correto, quando a gente faz o print de uma tela, o print de um e-mail, é fazer uma ata notarial, tá? Que é ir até um cartório de títulos e documentos, por meio ali, né? De um tabelião e fazer esse documento ali, que é a ata notarial, que daí não seria discutível aquela prova. No entanto, na prática, a gente sabe que a gente usa prints, né? Porque é muito caro fazer isso e na prática acaba que muitas vezes o empregado não faz essa ata. Mas aí eu vou na defesa, eu posso negar a existência daquele WhatsApp? Eu posso até negar. Mas aí, se esse empregado tiver realmente aquelas conversas no WhatsApp e levar isso lá para o processo por meio de perícia, não vai me adiantar de nada, que vai ser provado. Então, o que eu preciso fazer na prática? Tomar cuidado, né? Como que esses grupos são feitos e o que acontece ali. Porque se empregado
tá fazendo horas extras, essas horas extras não estão em cartão ponto, e ele mostra ali pelo WhatsApp que ele estava desempenhando essa atividade, ele vai conseguir provar horas extras pelo WhatsApp. Se ele sofreu algum tipo de assédio moral, alguma situação ali de dano moral, enfim, ele pode talvez provar ali pelo WhatsApp. Às vezes até uma situação de assédio sexual também, né? Porque muitas vezes o assédio sexual ele acontece de formas virtuais, então ele pode usar ali e-mails, mensagens, áudios, enfim. Então, hoje é muito utilizado como prova, né? Então, inclusive, eu tive um caso recente que o líder, né, de determinada função advertiu uma colaboradora e, por um equívoco dele, ele mandou uma foto dessa advertência no grupo de WhatsApp e era o grupo da empresa toda. Essa colaboradora usou isso como prova e a empresa foi condenada por dano moral, já que era algo que ela não poderia estar expondo para os demais colaboradores ali, que era a advertência que ela tinha, naquele caso, sofrido por uma questão de insubordinação específica lá que aconteceu. Então, assim, não devemos ter grupo de WhatsApp? Não é isso que eu estou dizendo, né? Só estou dizendo para tomar cuidado, né? Tudo que pode envolver intimidade, ou mesmo que você está em desconforme com a lei, né? Por exemplo, ela está desempenhando atividade externa, né? Ou atividade na casa dela que ela não deveria estar desempenhando, por exemplo, e eu demonstro isso por essa forma de prova, vai ter condenação. É uma prova. É uma prova. Acaba né? virando... Acaba virando uma prova e acaba levando mesmo a condenação do empregador. Mas voltamos, né? Vamos tentar seguir as regras, que isso daí não vai acontecer. Sim. E aproveitando, falando sobre as advertências e penalidades, a gente estava conversando um pouco antes e muita coisa sobre advertência, eu venho, né, do varejo, e eu imaginei que a gente tinha que ter lá as 3 advertências, a primeira verbal, 3 escritas, uma suspensão, até chegar a uma justa causa. O que leva, de fato, a uma justa causa e como funciona as penalidades mesmo por advertência, doutora? Então, a legislação, ela não diz isso, que tem que ter 3. Existe um costume, né, ou até mesmo a jurisprudência, a gente criou um costume que determinada descumprimento ali, né, no caso, pode ser 3 advertências, uma justa causa, 3 advertências, uma suspensão. Mas tudo vai depender do fato concreto, do qual foi o erro, né, ou o que foi que aquele empregado fez que vai levar a advertência, uma suspensão, uma justa causa. Vou te dar exemplos que ficam mais fáceis, né? Por exemplo, ele está chegando atrasado. O chegar atrasado não é algo extremamente grave, consegue? Sim. A gente entende, mas é algo que prejudica a empresa. Então, eu vejo que uma advertência verbal, no primeiro momento, depois uma advertência escrita, talvez uma segunda advertência escrita, e ele não resolveu, aí uma terceira advertência, ou quem sabe até já uma suspensão na terceira vez, e o empregado ainda não aprendeu que ele não pode chegar atrasado, aí eu tenho várias vezes, né, essa penalidade ali aplicada pelo empregador, eu vejo que lá na frente eu já caberia uma justa causa. Certo? Então, ali a gente foi criando ali, demonstrando para o empregado, foi montando para ele que ele precisava mudar o comportamento dele, que o comportamento dele não estava coerente ali com o que a gente foi feito durante o contrato de trabalho, que ele tem regras a ser cumprido. E ali eu demonstrei que eu não estava gostando, estava divertindo, que levaria ali uma justa causa. Então, teve uma progressão, vamos pensar assim. Mas se for uma questão mais grave, um exemplo, uma atividade em local alto, certo? Uma atividade em local alto é obrigatório um cinto de segurança. Esse empregado teve todos os treinamentos adequados, recebeu o equipamento de proteção adequado, sabe que o empregador deve e faz a fiscalização do uso. Sim. Aí o empregador chega numa obra e esse empregado tá no local de altura sem o cinto de segurança. É uma advertência? Ao meu ver, já é uma justa causa. Não precisaria. Não precisaria, porque é algo muito grave. Ele está colocando a vida dele em risco. E além de colocar a vida dele em risco, às vezes ele pode estar colocando a vida de colegas em risco. E fora toda a questão própria da empresa, né? Pensa em tudo que a empresa também sofreria, e ele, pessoa, sofreria caso ele sofresse um acidente de trabalho, que poderia levar até a morte, ou às vezes ele sofrer ali, ficar ali com um trauma ou uma incapacidade permanente, porque seria extremamente grave cair de um local alto, né? Então, eu já vejo que ali é uma possibilidade de justa causa. Então, tudo vai depender do fato concreto. Então, vamos pensar ali, né, algo que pode ser resolvido, que a gente pode primeiro falar ali, olha, toma cuidado, você está descumprindo as regras. A gente pode pensar na advertência, algo mais intermediário ali,
vamos pensar já começar numa Que não suspensão tem um risco tão tão alto, alto, talvez. né? E agora, se for algo assim absurdo, né, insustentável, inaceitável, uma justa causa. Por exemplo, às vezes uma situação de insubordinação, você tem um empregado, o empregado te xinga, usa palavras de baixo calão, algo nesse sentido, para mim é justa causa, É uma ameaça, até né? uma ameaça. Ah, o funcionário, eu pego o funcionário furtando. É uma questão de justa causa, né? Então a gente tem situações que, quando são muito graves, é justa causa direto, tá? Não Então tem nem como se ter uma é, progressão, não né? tem nesse nem pensa ali em fazer uma advertência ou uma suspensão. Legal. Interessante saber. E se, né, porventura, o Ministério do Trabalho bate a minha porta, o que é que eles vão olhar pela primeira vez que eles estão entrando na minha empresa? O que que eles vão procurar? Qual é o primeiro Novamente, documento? a ideia é que você tem que estar em conformidade legal. Então, assim, se é uma empresa que tem muitos riscos, principalmente questões de acidente de trabalho, vamos pensar aí numa construção civil, Tá. que são empresas que, infelizmente, por causa da própria atividade, tem muito, né, a questão ali de risco de acidente. Eles vão olhar a entrega de equipamento de proteção, se tem os treinamentos adequados, NR10, NR35, enfim, eles vão verificar se estão com todos os treinamentos. Provavelmente vão ser as primeiras documentações que eles vão verificar. Mas, Legal. claro, sempre vão verificar se está sendo realizado muitas horas extras, se estão sendo feitos os pagamentos, se está todo mundo com salário em dia. Documentos básicos ali da relação de trabalho vão ser verificados. Algumas vezes o Ministério do Trabalho bate algumas empresas por denúncia. Então, Uhum. se ele vai para uma denúncia específica, ele já vai direto na fonte. Ah, estou tendo uma denúncia porque essa empresa está fazendo muitas horas extras. Então, ele já vai direto olhar o cartão ponto e olhar o pagamento das horas extras. Não estou dizendo aqui, Gisele, que não pode fazer horas Fazer, extras, por tá? favor. Por Senão daqui a favor. pouco É, vai ter empresário falando, "Pô, a doutora falou que não podia não, fazer, pode ninguém fazer mais sim. está trabalhando." Não é esse o ponto. É que as horas extras, elas não podem ser habituais, né? Elas Certo. existem por uma questão excepcional, né? Então, eu posso até ultrapassar aquelas 2 horas extras previstas, que algumas vezes os empregados chegam, mas doutora, eu só posso trabalhar no máximo 10 horas. Não, não é isso. Eu posso, se for uma situação excepcional, ali, a empresa teve algum problema, algo ali que aumentou muito a necessidade de trabalho, eu posso até ultrapassar essas 2 horas. Mas é excepcional, é eventual, elas servem para isso. Agora, se eu Legal. tô habitualmente ultrapassando essas 2 horas, colocando os meus trabalhadores em sofrimento e cansaço, isso já pode ser uma situação aí de penalidade pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, claro, a gente sempre tem que pensar em razoabilidade, né? Tanto para o lado do empregador, quanto para o lado do empregado. É tudo uma questão de razoabilidade. Um equilíbrio, né? Um Uhum, equilíbrio. E aproveitando, falando de hora extra, vamos falar sobre banco de horas, doutora. uhum. O que acontece com o banco de horas? Como é que é calculado? Como é que eu pago o banco de horas? Qual é o período que o funcionário pode ficar sem receber esse banco de horas? E se é uma lei geral para todas as empresas, para todos os empregadores, ou se cada um vai ter a sua sazonalidade? Então, o banco de horas, ele pode ser previsto em duas situações, né? A gente tem um banco de horas que pode estar previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo. Uhum. Aí é um banco de horas que pode ser até de 1 ano, né? E a gente tem o banco de horas que hoje é possível ser feito por acordo individual entre o empregador e o empregado. Só que esse ele tem um prazo máximo de 6 meses. Significa o quê? Então, eu tenho até 6 meses para ter o banco de horas e a compensação dessas horas. Se elas não forem compensadas nesse prazo de 6 meses, o empregador, no final desses 6 meses, precisa pagar como horas extras. Se o Entendi. empregador não pagar, né, ele pode ser condenado amanhã ou depois, enfim. E é 6 meses, então a cada 6 meses eu tenho que fazer um novo acordo de banco de horas. Então, o que que eu vejo? Às vezes, alguns empregadores, eles erram no prazo. Então, eles fazem lá um acordo de banco de horas de 6 meses e vence esse acordo e ele continua aplicando o acordo. O E já mesmo o mesmo acordo. acordo, E e já não, não tem já não tem validade. mais validade. Ele precisa de um novo documento de banco de horas, dizendo que está sendo feito um novo acordo de banco de horas. O que precisa ser claro também. Então, você tem que mostrar no cartão ponto ali qual que são as horas que esse trabalhador tem ali, de forma Uhum. clara, né? E quantas horas ela está compensando ou não. Porque não pode gerar dúvidas, né? O importante é que essa relação ela precisa ser limpa, ela precisa ser clara, nítida, para que o empregado não tenha dúvidas de que ele está fazendo mais horas extras do que ele acredita ou vice-versa. E cuidar muito com essa parte de prazos mesmo, porque é o que mais gera problemas ali numa reclamatória trabalhista no futuro, porque o empregador não se atentou ao prazo do vencimento do banco de horas, do acordo de banco de horas, né? E é só um detalhe, né?
São pequenos detalhes. São formalidades, né? São formalidades que precisam ser cuidadas, que às vezes por falta de conhecimento, né? Às vezes por não ter uma assessoria específica ali relacionada ao tema, às vezes o empregador pode se equivocar. E Acabar lá recebendo um na processo. Justiça do Trabalho não vai ter essa questão, porque o ônus probatório documental é do empregador. Então o empregador tem que entender. Tudo que tem que ter documento, quem tem que provar é ele. Se ele não provou, ele perdeu. Claro, doutora, a gente pode tentar fazer uma prova testemunhal? Dependendo da situação, a gente até pode. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo muito padrão. Se o empregador tem mais de 20 colaboradores e tem controle de jornada, obrigatoriamente ele tem que juntar cartão ponto. Tá, mas se eu não junto o cartão ponto de um mês lá específico, eu posso produzir prova oral desse mês específico? Não, Não, é prova documental. Em não regra, tem o que fazer. em regra, tá? Em regra. Claro que a gente vai tentar ali algumas teses jurídicas, existem discussões nas jurisprudências que seria possível flexibilizar e fazer a prova oral decorrência disso. Mas vamos pensar em regra, né? Vamos O considerar que que eu não é vou tentar essa tese jurídica lá na defesa. Em regra, ele vai ser condenado à informação que foi dita na petição inicial como jornada. Caraca. Então, assim, não é muito melhor eu ter esse controle bem correto do que eu ter que depender que a advogada consiga que passe uma tese lá específica dizendo que ele pode ali fazer uma prova oral decorrência daquelas horas do empregado? Ficar depender É ali do mais fácil entendimento ter do juiz. documentado. É mais fácil eu documentar isso. Então, são Sim. documentos obrigatórios que o empregador tem que ter. Outra coisa que é muito importante, às vezes o empregador acha que por ele ter menos que 20 colaboradores, ele não tem a obrigatoriedade do controle de jornada. Isso é procedente, é verdadeiro. No entanto, se eu tenho menos que 20 colaboradores e eu faço o controle de jornada, por uma faculdade minha de empregador, aí eu já tenho a obrigatoriedade de ter todo o controle de jornada e juntar lá na petição inicial. Entendi. Então, eu não vou ter essa exclusão. Por que eu falo isso? Porque eu já vi isso até em processo, tá? De o próprio advogado fundamentar nesse sentido. Ele tem menos que 20 colaboradores, eu não tenho controle de jornada, eu não vou juntar. Mas lá na prática, ele estava controlando a jornada. Aí, se você está controlando a jornada, você tem É a obrigatório obrigatoriedade de ter esse documento. Então, não vai adiantar a previsão lá da CLT que diz que eu tendo menos que 20 não precisava. O ônus probatório ainda relacionado a essa questão das horas extras será do empregador. Certo. E me conte, né, assim, um caso, a gente está falando do banco de horas, uma coisa que parece pequena, parece muito simples de ser resolvida, mas que pode levar a um prejuízo gigantesco aí para o empregador. Existe, doutor, algum caso de um detalhe, uma coisa que tão pequena e que levou para um prejuízo grande da Olha, parte da empresa? tem uma situação que é bem interessante, que me veio à mente agora, que é o caso de acordo de compensação de horas aos Hum, sábados. hum, Não sei se você sabe o que que é isso. um pouco, Um um pouco? pouco. Tá, vamos supor, a gente tem que trabalhar 8 horas diárias e 44 semanais. Então, dá 8 horas diárias de segunda a sexta-feira e 4 horas aos sábados, certo? Uhum. Tem algumas empresas que não trabalham aos sábados. Daí, o que que eles pegam? Essas 4 horas e eles compensam nos outros dias. Posso fazer isso? Aumenta um pouquinho os Aumenta horários um na pouquinho semana. do horário durante a Ok. semana. Posso fazer isso sim. Mas o que que algumas empresas faziam? Eles pegam isso, eles pegam e dão essas 4 horas durante a semana, mas chamavam o empregado como hora extra para ir aos sábados. Posso fazer isso? Se for eventual, muito eventual, até posso. Mas se eu tornar isso habitual, o juiz vai descaracterizar o meu acordo de compensação de jornada. E o que isso pode me gerar de prejuízo? Todas as vezes que eu trabalhei além das 8 horas diárias, que era aquela que eu estava Uhum. compensando, vai virar hora extra. E isso pode dar um prejuízo muito grande para a empresa lá no final do cálculo. Porque dependendo do salário que esse empregado tem, né? E dependendo da quantidade de tempo que ele trabalhou, vamos considerar lá 5 anos, se o Uhum. juiz descaracteriza 5 anos de acordo de compensação de horas, gente, hora extra hoje é uma das verbas que pode ir lá em cima o valor da condenação. E é um pequeno detalhe. Que às vezes o empregador falou, mas eu estava pagando as horas extras dele do sábado. Eu entendi. Mas veja, você tinha feito um acordo de compensação. Então, por que que você fez? Você descaracterizou esse acordo. Entendi. Aí o juiz do trabalho afasta.
E aí, uma coisa que você achou que você estava correto, que você estava certo, que você estava pagando tudo corretamente, pode te levar para uma grande condenação. Pode falir uma empresa, né? Um processo Dependendo da trabalhista. reclamatória, pode. Qual que é o detalhe da reclamatória que às vezes alguns empresários não sabem, né? E que é muito importante. A dívida trabalhista é uma dívida que vai para sua pessoa física. Então, o que acontece? Vamos supor, eu sou pessoa jurídica, sou Uhum. condenado empresa. A minha empresa é condenado lá a pagar 50 mil. Minha empresa não tem esses 50 mil. Então, o juiz ele vai fazer de todas as formas possíveis para receber esses 50 mil da empresa. Mas não achou, não tem, a empresa não tem mais nada. Ele vai aceitar o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. Que aí ele vai na pessoa dos sócios. Então, vamos supor, quem é sócio dessa empresa sou eu e você, Gisele. No momento que não tem mais dinheiro ali, ele vai agora procurar dinheiro no nome da Gisele e da Paloma, pessoa física. Uhum. Então, ele vai pegar o meu carro, que às vezes eu adquiri, nem era com o dinheiro da empresa. Ele vai Uhum. pegar o meu dinheiro na minha conta, que eu nem adquiri com o dinheiro da empresa, né? E vai pegar os meus bens. E Inclusive, tiver a pessoa física. hoje tem um entendimento consolidado, tá? Isso é consolidado, é até bem interessante, que às vezes nem alguns advogados estão sabendo disso, mas já está praticamente consolidado esse entendimento, que pode penhorar, inclusive, salário. No Caraca. percentual lá, claro, vai ter um percentual de até Sim. 30% do salário, que é normalmente a prática, o costume que eles fazem. Mas vamos supor, eu tinha uma empresa, a minha empresa quebrou, faliu, Mesmo que declare quebrou. falência? É, mesmo. Não, se declarar Talvez. falência, daí a gente tem aí uma outra discussão, que Tá. você vai lá, né, discutir no próprio processo de falência. Mas mesmo em situações de falência, isso pode acontecer, tá? Uhum. Mesmo lá na falência, não tem mais patrimônio na falência. Mesmo assim, a gente ainda pode ter a desconsideração da personalidade jurídica. Então, vamos supor lá, não tenho mais nada, minha empresa não tem patrimônio. Agora eu estou trabalhando CLT, virei empregada de volta, mas devo lá na reclamatória trabalhista. Pode acontecer deles penhorarem um percentual do teu salário, você sendo CLT. Olha só. Porque aquela verba é uma verba alimentar e tem Sim, que ser paga, sim. né? A verba de trabalho daquela pessoa. Tem um motivo para isso. E você gerou de forma ou outra, você era sócio daquela empresa. Então, o empregador, ele precisa entender que a verba trabalhista, ela é uma verba que vai atrás de você. E vai ser paga de qualquer E ela forma. tem que ser paga. Claro que hoje a gente tem a prescrição intercorrente, né? Sim. Então, quando o processo está há mais de 2 anos parado, sem conseguir encontrar nada efetivo ali para executar, né? Que a gente fala de execução no sentido de receber valores, Uhum. aí o juiz declara a prescrição intercorrente. Mas aí tem regras específicas para isso acontecer. Não é tão simples assim, tá? Tem que ter Uhum. todo ali uma questão procedimental ali, até para o juiz declarar ali que foi uma prescrição intercorrente. Então, pode acontecer? Pode, mas não é simples isso que aconteça, tá? Então, é Entendi. muito mais fácil você pagar, dar um jeito de pagar, do que ficar devendo, Sim. para dever um processo trabalhista. Porque ele vai te perseguir e vai atrapalhar, assim, você dar sequência ali na sua vida financeira. Perfeito. Outra coisa que eu queria falar um pouquinho com a doutora é a respeito do que é a consultoria dentro do direito trabalhista. Como que funciona essa consultoria? Eu sei que uma das suas especializações, principalmente, é nessa parte, né, de prestar consultoria para as empresas e talvez até de prevenir muito dos processos trabalhistas, muito de perdas. Como que funciona a consultoria? É exatamente isso. Consultoria trabalhista é prevenir. Então, o que que vai acontecer? Você vai ter um advogado trabalhista ao seu lado, exatamente isso, ao lado do empresário, no dia a dia desse empresário, para tirar todas as suas dúvidas relacionadas ao direito do trabalho. Além disso, ele vai estar junto com você para você seguir a conformidade legal. O que que é conformidade legal, doutora? É seguir a lei trabalhista, as normas trabalhistas, né? A gente sabe que tem muitas normas a serem cumpridas que às vezes o empregador sequer tem conhecimento. E essa consultoria, ela vai estar te ajudando no dia a dia a você seguir isso de forma correta. E claro, vai tirar sua dúvida, né? Ai, doutora, posso advertir? Posso suspender? Qual que é a melhor função para esse trabalhador, né? Qual que é o piso salarial dele? Porque eu vou, né, analisar ali a convenção coletiva específica daquela categoria, fazer toda essa verificação, né? Por exemplo, eu tenho o PGR aqui, não entendi o PGR que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que é um documento obrigatório. Lá a gente Uhum. vai analisar se aquele empregado tem que não usar equipamento de proteção, quais são os equipamentos de proteção.
fiscalização, quanto tempo precisa ser trocado, como a gente faz a fiscalização, enfim, quais são ou não os treinamentos que aquele empregado precisa ter, enfim, está de acordo com a conformidade legal trabalhista. O que é muito interessante é que a consultoria trabalhista ela vai ajudar esse empregador a crescer, a ganhar dinheiro. Por quê? Porque ele não vai se preocupar com as questões de direito do trabalho, que pode sim atrapalhar muito na vida financeira daquela empresa se não estiverem sendo cumpridas de forma correta. Então, esse advogado, ele vai estar ali ao seu lado, para que você consiga pensar apenas no crescimento da tua empresa, em ganhar dinheiro da sua empresa, porque as regras jurídicas, as leis trabalhistas vão estar sendo cumpridas. E diminui os riscos, né? Demais, demais, demais. Porque assim, mesmo que aconteça de alguém entrar com uma reclamatória, você vai estar com a documentação correta, vai estar tudo certo. Se acontecer uma condenação, ela vai ser mínima, né? Porque você seguiu as regras do jogo, né? Porque o que que leva a uma condenação? Eu não tenho um recibo de pagamento ou quando eu não realizo um pagamento. Ou em situações mais complexas, a gente pode pensar em doença do trabalho, acidente do trabalho, que daí também tem muito a ver com a conformidade legal. Porque quando acontece um acidente do trabalho, tá, é um acidente. Pode acontecer um acidente sem culpa do empregador? Até pode. Mas muitas vezes ele poderia ter sido evitado. Muitas vezes, Gisele, infelizmente. Muitas vezes o acidente do trabalho. Né? Foi em Paranaguá? Sim, a gente tem caso, casos, um rapaz que chegou a falecer, perdeu a vida perdeu a vida. Momento de trabalho. Né? Por quê? Porque a empresa não previu aquela possibilidade. Então, às vezes, o empregado, ele tem todo o treinamento, ele está com equipamento de proteção, e por um momento de bobeira, né? Uma situação anormal. Às vezes acha que vai agilizar o trabalho. Que vai agilizar o trabalho, vou fazer mais rápido. Ele sofre um acidente. Eu tive um caso, por exemplo, que era uma situação que o trabalhador estava trocando uma janela. Ele estava dentro do prédio trocando a janela. Por ele estar dentro do prédio, ele achou que ele não precisava usar o cinto de segurança. Misericórdia, me dá frio na barriga só de pensar. E o que que aconteceu? Era para ser algo simples, tá, Gisele? Era tirar a janela, colocar a janela e prender a janela. Ele, não sei o que passou na cabeça dele, desequilibrou a janela e ele resolveu segurar a janela. Então, ao invés dele soltar a janela, para cair a janela, ele segurou. E nisso que ele segurou, ele caiu da janela. Ele caiu do 8º andar. A sorte que tinha é tipo uma sacada. Então, ele caiu 4 andares, efetivamente. Graças a Deus, ele não faleceu. Mas ele tinha 35 anos na época e ele tem lesões permanentes para a vida dele inteira. Poderia ter sido evitado. Mesmo assim, mesmo não falecendo, ainda traz um prejuízo gigantesco. Gigantesco para a vida pessoal dele. Exato. Que ele nunca mais vai ter a mesma força de trabalho, né? Porque ele ficou com lesões permanentes. Para a empresa, que vai ser responsabilizada por essas lesões permanentes, a empresa teria que ter previsto. E mesmo ele naquele ambiente, ele teria que ser obrigado a estar com o uso do cinto de segurança. A empresa diz, não, mas ele sabia, ele tinha o treinamento, ele... Tá, mas você tem que estar ali de alguma forma o tempo inteiro, confirmando, ratificando, supervisionando o uso daquele cinto de segurança. Volta daquela outra opção que eu te disse lá da justa causa, que eu te falei. Que é uma situação muito parecida. Então, eu chego no local lá de altura, ele não está com cinto de segurança, eu tenho que dispensar por justa causa. Porque veja, olha o que aconteceu com esse outro rapaz. Ele não morreu por Deus. Sim. Por Deus, né? Porque o que segurou ele foi o fato de ter aquela sacada maior e parou ali queda. Porque se ele tivesse realmente caído os 8 andares, ele não teria sobrevivido, né? Então... E vai continuar, e vai ter sequelas o resto da vida, né? Vai ter sequelas. Não morreu, mas tem sequelas. Mas super jovem, né? Com sequelas definitivas para a vida dele. Então, é importante, sim. Tem que fiscalizar, tem que cuidar e tem que fazer todos os treinamentos e o empregador, ele tem que ter esse excesso de zelo. E a conformidade, a assessoria jurídica, né, a consultoria pode colaborar aí nesse caminho. E o que a doutora pode trazer, assim, para eu diria até um alento, né, aos corações dos empresários, um recado bem simples e talvez uma dica, né, bem simples, que possa ser feito, realizado dentro do direito trabalhista,
mas que traga ali algo que realmente aqueça o coração do empresário, porque às vezes parece que são muitas regras para se cumprir, Uhum. existe uma cobrança muito grande do empresário em cumprir essas regras, e parece um cabo de guerra, né? Entre o empregador e o E o empregado. empregado. Não é um cabo de guerra, Ó, já né? começa bem. Não é um cabo de guerra. E a conformidade legal trabalhista é possível. A consultoria trabalhista pode te ajudar. E seguir as regras é possível seguir as regras, né? Às vezes o empregador fala, mas a gente paga muito imposto, é muita taxa, né? É muita coisa, mas eu vou te dizer, sai mais barato. Sai mais barato. Vamos cumprir as regras, vamos seguir a lei, vamos dar os treinamentos, vamos fornecer os equipamentos de proteção, vamos pagar corretamente, vamos fazer o controle de jornada, sai mais barato. O preventivo é sempre muito mais barato do que o processual. Tá? Então, às vezes eu vejo que tem alguns empresários que dizem, não, mas eu espero, eu pago lá na frente. Até pode ser que você chega lá na frente e faz um acordo. Até pode ser. Mas pode ser que você não consiga um acordo. E aí você pode vir com uma condenação que pode sim atrapalhar a vida financeira da sua empresa. Mas o que eu digo? A conformidade legal, seguir as leis trabalhistas é possível sim, né? Não é tão difícil. Basta o conhecimento. E você pode ter esse conhecimento por meio de um advogado do trabalho, que pode te ajudar de forma preventiva. Não pense no advogado somente na hora do processo, ou somente na hora do auto de infração, né? Na hora da multa. Pense nesse profissional antes, né? Para você se proteger mesmo. Porque isso, na verdade, grandes empresas já entenderam que isso funciona. Por que grandes empresas fazem compliance? Por que grandes empresas fazem auditoria? Por que grandes empresas têm uma assessoria jurídica trabalhista fixa? Porque eles sabem que financeiramente é muito mais viável eu ter hoje a parte preventiva e cuidar dos meus colaboradores do que eu levar isso para o processual. É muito mais barato. Às vezes o empresário acha que ele está tendo um gasto muito grande. Ah, eu não vou investir em prevenção, é um gasto desnecessário, não vai acontecer nada. E é nestes momentos que às vezes acontece algo parecido com esse, com um acidente. Sim. E depois que já tá, né, que já fez o estrago, vamos dizer assim, que já tem o problema, nós, advogados, vamos tentar melhorar a situação, mas muitas vezes a gente não tem nem o que fazer, né? Eu não tenho como evitar uma situação de uma condenação por morte ou por um acidente de trabalho, no qual, querendo ou não, a empresa de alguma forma está responsabilizada ali. A gente vai tentar mitigar ali a condenação, diminuir ali a condenação, mas conseguir, às vezes, um afastamento só em situações muito específicas de culpa exclusiva da vítima, que situações, assim, mais raras, sendo bem sincera, na parte ali de relação de trabalho, na relação de emprego. Então, vamos usar da prevenção, vamos seguir a legislação e é possível, sim, ser hoje um empresário precavido, por meio de uma assessoria, de uma consultoria jurídica trabalhista. É nisso que eu acredito e creio que tem possibilidades aí muito, muito altas de a gente ter, inclusive, empresas com praticamente nenhuma reclamatória trabalhista. Doutora, para finalizar, o que costuma pegar de surpresa o pequeno empresário? O pequeno empresário é a informalidade. O pequeno empresário contrata pessoas de forma informal. Então vai lá, contrata por diária, na amizade, vem aqui, começa a desempenhar uma atividade ali e não reconhece o vínculo, não faz a assinatura da carteira de trabalho e às vezes acaba mantendo essa pessoa por bastante tempo. E vira processo. Porque depois que ela sai, ela fala, não, espera aí, eu podia ter recebido seguro-desemprego, verbas rescisórias, eu era empregado, entra com reconhecimento do vínculo e, na maioria das vezes, consegue o reconhecimento. E aquele pequeno empresário é condenado a realizar todo o pagamento retroativo, além de sofrer com multa do próprio e-social, né, e todas as outras questões ali de impostos inerentes da relação de emprego. Então, cuidado com a informalidade. A informalidade não é ideal. Se quer contratar alguém para trabalhar, faça a regularização desse empregado, desse trabalhador. Perfeito. Bom, doutora, primeiro eu gostaria de agradecer, né, pelos esclarecimentos e principalmente por essa aula de direito trabalhista, porque olha, eu aprendi muita coisa que em 17 anos de carreira eu não tinha ouvido.
E quero dizer também para quem está acompanhando o nosso podcast que a discussão, a conversa continua aqui nos comentários. Então, se você tem a sua dúvida trabalhista, se você está buscando um advogado, quer entender um pouco mais sobre o trabalho da doutora Paloma, principalmente na parte de consultoria trabalhista, pode deixar aqui que a gente vai entrar em contato contigo. E para fechar de verdade, doutora, eu gostaria que a doutora deixasse uma dica, um recado, algo que fizesse sentido e que faltou para que a gente consiga encerrar esse podcast de uma forma 100% aproveitada. O direito do trabalho, ele existe por um motivo, né? A gente tem toda uma questão histórica para a existência dele. Então, não tenha raiva do direito do trabalho, né? Ele está ali para uma proteção, para proteger o trabalhador, para evitar grandes prejuízos àquela pessoa. Então, siga as regras. A prevenção é importante e as leis existem por um motivo e elas devem ser cumpridas. Muito obrigada.